Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Priscila. Ju, como que você tá? Como tem passado? Eu estou bem, eu estou ótima, melhor agora. Maravilha. Então vamos dar boas-vindas aos que estão aqui presentes, aos que vão participar dessa live conosco, que vão compartilhar conosco a experiência sobre o que a Escritura nos fala sobre as finanças. Tem bastante coisa aí para falar, Ju? Vamos ver. Vamos ver o que que a Bíblia fala sobre as finanças, né? Sobre o que ela As, traz sobre nós. as finanças tem muito assunto para ser falado sobre finanças, né? E tem, tem Eu bastante sempre, coisa. eu sempre digo assim, tudo aquilo que a gente quer fazer tem um estudo, né? Por exemplo, você é professora, você estudou, eu também sou professora, estudei. Você quer dirigir um carro, você tem que fazer um curso, estudar, ter um documento, renovar aquele documento. Quando você vai dirigir um carro maior, você precisa trocar aquele documento. Tudo é assim na vida, tudo tem que ter um aprendizado. Então, quando nós falamos em finanças, em dinheiro, tem um aprendizado para lidar com as finanças, para ter um bom relacionamento com as finanças. E isso é muito mal explicado, isso é explicado de uma maneira talvez invertida, né? Certo. E por falta de explicação, A gente vê é tipo um tabu que tem, né? Na igreja tá, não é bem explícito que fala sobre o dinheiro. Parece que dinheiro é uma coisa que a gente tem que guardar, esconder, não pode falar, não né? é É só tipo na um igreja, né? pecado que a gente tem, que não pode contar para os outros, e é aquilo, é tudo muito bem guardado. E quem tem, tem, quem não tem, fica sem, né? E não Quem é bem tem, assim, né, Ju? A gente na palavra a gente vê que Deus quer que a gente tenha o melhor para nós, Deus quer que nós sejamos abençoados, Deus quer que nós temos a abundância, né? Que nós temos a riqueza que Ele deixou para nós, né? Que esse mundo foi criado por Ele, que Ele fez um mundo melhor e que a gente merece o melhor, né? exatamente, tanto é que os homens da Bíblia eram ricos, né? E como eu disse, o assunto sobre o dinheiro é distorcido. A gente vê muitas pessoas falar assim: ah, mas não pode ter ambição, mas eu tendo o básico, tá bom. Mas a pessoa não tem o conhecimento que quanto mais eu tenho, mais eu contribuo para o outro, mais eu sirvo, melhor eu sirvo o outro, Exatamente. melhor eu contribuo para o universo, para o mundo, né? Por que que uma das leis da prosperidade é você doar, é você ser desapegado, é você contribuir, porque quanto mais você contribui, mais vem para você, que é Vem, uma quanto mais mão, você é uma dá, via de mão dupla. quanto mais vai, mais volta, né? Porque é a lei, né? Como você diz, é a lei do universo, né? Quanto é igual amor, quanto mais amor você dá, mais você Mas tem o amor de volta, né? E o dinheiro também é uma coisa assim igual ao amor. Você, quanto mais você dá, mais você tem ele, né? mas aí as pessoas ficam é, moldado a um modelo de dinheiro, a um comportamento de dinheiro que já vem sendo herdado lá de trás, né? O que para nós, terapeuta aqui, no nosso método que a gente usa, né? Que é uma matriz financeira. Então, essas crenças, esse tabu sobre o dinheiro, eu digo assim que é um mau relacionamento com o dinheiro, ele vem vindo lá de trás, ele vem passando de geração em geração. E fica aí esse tabu. Outro dia eu achei tão interessante, Priscila, eu deveria ter salvado esse vídeo. Era um vídeo de uma mulher que ela comprou uma bolsa muito cara, eu nem conheço a bolsa.
E ela falava assim: eu me mimei, eu me mimei, eu me mimei, e ela ia abrindo a bolsa, né? Aí uma senhora fez um comentário assim que desnecessário ela fazer um vídeo desse num país tão pobre como o nosso, com tantas pessoas pobres. Falei, nossa, devia ter salvado o vídeo para eu fazer um comentário nele. Quer dizer que o pobre não pode saber que existe riqueza? Quer dizer que o pobre não pode conquistar riqueza? Aliás, a maioria dos grandes milionários, bilionários do mundo tem até a porcentagem certinha, não sei se 80%, eles conquistaram riqueza. E outra, os ricos também têm que ficar escondido, não pode mostrar que ele tem riqueza, né? Então eu não sei o que que aquela senhora quis dizer assim, não, o pobre não pode existir que tem riqueza, não pode existir. Ah, é uma humilhação para os pobres, quer dizer, é uma humilhação, não pode mostrar que tem e eles nunca vão poder conseguir uma bolsa dessa. Por que que o pobre não pode saber que tem uma bolsa daquela? Eu mesmo, é uma bolsa que não é nem assim das marcas mais comuns, eu nem sei que marca que é. Então, aquele vídeo, por É exemplo, já mostrou que existe essa marca. isso. Para nós é assim, realmente é uma coisa, né? Que assim, a maioria das pessoas fala, ah, tá fora da realidade, fora da casinha. Mas quem tem condições, quem pode, por que não, né? E por que não a gente não ter essas condições também, né? Porque a nossa realidade aqui é essa, né? E aí a gente vai olhando aqui, né? É, a questão na Bíblia, os nossos, né? Os nossos antepassados, né? Como que eles foram, né? Abraão, é, Isaac, Jacó, né? Eles foram todos abençoados. E como que é para vocês, assim? Quem está aqui na live pode falar também, pode abrir o microfone, pode ir falando. Como que é para vocês, assim, essa relação da fé com a riqueza, com a abundância? Qual que é a dúvida que vocês têm? O que que vocês podem colocar para a gente aí? Fala um pouco para nós também, Ana Paula, a Elisandra, a Lu. Quem mais que está aqui com a gente? Pode abrir as câmeras e ir falando com a gente. Vamos compartilhar. Quem gostaria de compartilhar, concorda, discorda, o que pensa sobre isso? É, o que que vocês podem estar colaborando com a gente aqui? Tem alguém quis falar? Eu não sei. Parece que eu ouvi, mas acho que não. Como eu disse, são muitas informações sobre o dinheiro que nós não temos acesso. Pessoas que dizem assim, eu só quero o básico, eu não preciso de muito. É, lá no inconsciente são pessoas egoístas. Olha aqui, Ah, colocaram, ó, eu no já vou, chat. eu já vou falar sobre isso, a minha opinião. Então, quando a pessoa ele não quer dinheiro, ele diz que o básico tá bom para pagar as contas, são pessoas que se isentam de servir. Bom, eu não preciso servir, eu não preciso ajudar porque eu não tenho dinheiro. Essa questão que ela colocou aí, dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males, eu, eu entendi isso, né? Que é uma crença colocada, é a raiz de todos os maus mesmo, porque você tem um mau relacionamento com o dinheiro. Como eu sou terapeuta, eu já trabalho com isso há bastante tempo, então eu pude perceber o quê? As pessoas que chegam no meu consultório, aquela pessoa que tem pouco dinheiro, ele está sofrendo porque ele pouco dinheiro, porque ele ganha só R$ 2.000, porque isso, porque aquilo. E pessoas que ganham um salário muito alto, muitos também estão sofrendo com aquele dinheiro, porque ele não quer gastar, porque é muito dinheiro, porque aquele muito dinheiro traz problema, traz preocupação. Então é por isso que se diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A partir do momento que você não sabe lidar com ele, que você tem um mau relacionamento com esse dinheiro, ele vai te trazer malefícios, sim. Tá? O dinheiro é para você desfrutar, é para você ter uma vida boa, é para você usar esse dinheiro.
Aí a pessoa fica com medo de usar, com medo de gastar, muitas pessoas avarentas, muitas pessoas preocupadas porque eu vou ser roubada, eu tenho dinheiro, mas eu não posso mostrar, as pessoas não podem ver, eu não posso comprar esse carro, eu vou ser roubado. Então, nesse sentido, o dinheiro é a raiz de todos os maus. Por quê? Porque não tem esse bom relacionamento com o dinheiro, não tem esse conhecimento para lidar com as finanças. Então, Então, ele se Ju, torna mal na eu sua nem vida. cheguei a apresentar você, né? Que você é terapeuta, né? Que está fazendo a mentoria, né? Como, como eu também estou fazendo a mentoria, e você está, né, há alguns tempos trabalhando sobre finanças, né? Você, como terapeuta, trabalha essa questão da finanças com mais, né, precisão, de forma mais cirúrgica, por isso que eu falei assim, eu vou chamar a Juliana para vir aqui. E você tem algumas experiências para contar também do seu consultório, como aconteceu, né? Tem algumas coisas assim que você pode, né, falar para gente. Tem muitas coisas. Primeiro começa com a minha história sobre finanças. Eu nasci no sítio, eu tenho 47 anos de idade, numa família muito simples. Meu pai era um homem muito trabalhador, muito honesto, mas o dinheiro era muito pouco, né? Sempre aquele salário mínimo. E quem for aqui, mais ou menos assim, da década de 70, aí comecinho de 80, vai saber. Eu morava no sítio, então no sítio tem-se um ritual, né? No dia que recebe o pagamento, então aquele dia é o dia de ir na cidade, fazer a compra do mês. E todas as vezes que meu pai ia, ele voltava muito nervoso, bravo, porque o dinheiro não dava para comprar tudo. Meu pai, ele era carnívoro. E se o dinheiro não sobrasse para comprar carne, então ele ficava muito nervoso, ele ficava brabo, um arara, aqueles mineiro antigo. E eu me lembro assim, aproximadamente uns 10 anos de idade, eu pensava assim, um dia eu vou crescer e eu vou ter dinheiro para ajudar o meu pai. Eu morei no sítio até os 20 anos de idade. Lá no sítio a gente tinha uma vida simples, mas eu nunca trabalhei na roça. A gente tinha ali o básico, meu pai muito trabalhador. Quando eu mudei para a cidade, eu fui trabalhar de empregada doméstica. Para quem não tinha dinheiro, o salário mínimo era muito dinheiro, né? Mas eu queria alcançar algo mais na minha vida, fui trabalhar no comércio, não gostei. Meu sonho era fazer uma faculdade, porque se eu fizer uma faculdade, arrumar um emprego, passar num concurso, então eu vou ganhar bem e ter dinheiro. Então eu fiz uma faculdade, fiz letras, fui ser professora. Não fui para frente como professora, fiquei 10 anos ali dando aula, mas não passei num concurso, não avancei, porque não era aquilo que eu gostava, a minha alma não pulsava naquilo ali. E o problema de dinheiro continuava. O dinheiro é muito pouco, não sobra dinheiro, a gente tem vontade, a gente tem desejo de fazer as coisas, não faz. É aquela questão, né? Sobra muito mês para o pagamento, né? Você gasta o dinheiro e ainda tem mês ainda e não tem dinheiro, né? E O até que, para dinheiro acaba no resumir, dia 5, né? Recebe dia primeiro, é, dia 5 já acabou, não tem mais. e tudo aquilo que a gente tem um desejo dentro da gente, que a nossa alma pulsa, nós vamos ser conduzidos para aquilo, de uma maneira ou de outra. Só que nós vamos ser conduzidos para aquilo na dor. E então, em 2016, estava eu num momento muito difícil na minha vida. Estava eu num relacionamento difícil, eu dava aula, mas eu não gostava, doente emocionalmente, com dificuldade financeiramente. E eu gosto muito, assim, desse negócio do ser humano, de terapias. Eu, naquela época, não sabia que era isso, né? Então, eu fui procurar um tratamento natural. Fui me tratar com uma técnica chamada reflexoterapia, que eu me formei nela, que eu me apaixonei por estudar o ser humano, por estudar as emoções, por entender como o ser humano E hoje funciona. você E não juntou a terapia com a reflexologia e tá dando super show. graças a Deus tem dado certo, né? São 10 anos. Então, e durante esse tempo eu fui me tratando, eu fui estudando e eu fui aplicando nas pessoas. E eu fui entendendo essa relação do emocional com o financeiro, porque até então é a minha dor. É a minha Tem, dor é o financeiro, a minha dor é e o a dor financeiro. de todo mundo é o E a dor de financeiro. todo mundo,
pessoas menos favorecidas e pessoas mais favorecidas. E eu fui aplicando isso no consultório, né? São traumas relacionados a pai, traumas relacionados à mãe, são as crenças limitantes sobre o dinheiro. A pessoa, ele às vezes, ele tem um salário bom, mas na cabeça dele, na mente dele, ele é pobre, ele se comporta como pobre, ele não valoriza aquele dinheiro é igual falou aí, ele é a raiz de todos os maus, porque ele não tem um bom relacionamento. E eu venho ao longo do tempo aplicando isso em mim, aplicando no consultório, me dedicando cada vez mais, até que cheguei onde nós chegamos, né, de ser treinadora de um método desbloqueando a mente financeira, que é um método assim cirúrgico para a gente Cirúrgico. identificar as crenças negativas, o padrão mental que você tem relacionado a dinheiro. Então, eu tenho muitas experiências no consultório. Hoje Da está bem raiz, que a gente traz lá da raiz, né? Dos nossos ancestrais, que vem de lá. atrás, é o comportamento, né? E você vem herdando esse comportamento. Então, eu tenho muitas experiências no consultório, atendendo. Hoje eu trabalho bastante com mulheres empreendedoras, com mulheres empresárias, homens também. Essa é menos o público, mas muitos homens também com essa questão. E assim, eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada por fazer isso. Gente, é incrível. Perfeito, Existe tratamento perfeito. emocional para você aprender a lidar com as finanças. É isso É aí. espetacular. Se eu começar a contar exemplos aqui, Uhum. por Não, Ju, exemplo, a gente não tem tempo para você ficar é, contando mais. Vamos dar é assim verdade, oportunidade para outros falar. Mais alguém quer é falar? verdade. Mais alguém tem oportunidade para estar contando como que é essa relação com o dinheiro? Qual que é a sua crença com o dinheiro? Quem mais pode estar ajudando a gente a falar sobre as nossas raízes, como que era a nossa família? Igual a Ju falou, que o pai sofria muito quando ia fazer compra, quando tinha que gastar, é aquele desgaste emocional, aquela energia que a gente gasta, porque vai ter que gastar um dinheiro que a gente às vezes não sabe quando que vai vir outro dinheiro, né? Mais alguém tem uma história para contar como essa? Alguém mais quer compartilhar conosco? Quem mais está aqui com a gente? Simone, tem outra Simone, Lisandra, Ruth. Quem mais aqui pode falar conosco, contar? Dilene. Dilene, conta para nós um pouquinho da sua história, como que é a sua relação com o dinheiro. Então, meninas, a minha relação é meio complicada, né? Aquele desespero de quando recebe, parece que faz de some tudo. Ah, vem com nós. Vem aqui. Vem fazer tratamento. E aí a gente fica nessa questão de que dinheiro só é aquele pouquinho, sabe? Parece que não cresce, não rende, não expande. E aí a gente fica. Juliane, se eu disser para você que dinheiro é uma energia, você ganha o mesmo tanto e ele começa a render, tá? É a mente, é a matriz financeira. Você tem uma forma para lidar com o dinheiro. Se não mudar a forma, você pode ganhar mais e vai continuar do mesmo jeito. Eu tenho a minha. Só um pouquinho. Então, é isso. Tá dando microfonia? Oi, pode falar? E agora? Dá para ouvir? Tudo bem? Ah, então.
Então fala para nós como que tá. Desculpa interromper, pode continuar falando aqui. A gente estava. Não, então, aí quando a gente. Eu tenho uma criação também igual a Ju, assim, o meu pai que saía de casa para trabalhar, minha mãe ficava com a gente. Só que a minha mãe sempre foi aquela que se virava nos 30. Então, tipo, ela fazia bordado, fazia salgado, fazia bolo. Então, ela, aquela mulher que não parava. Que tinha bastante masculino nela, né? Fazia pelo homem e por ela. E Sim, e as eu mulheres desse tenho clã bastante vêm repetindo o mesmo o padrão. mesmo padrão. Sim. E aí acaba que a gente faz, mas chega na hora, parece que o dinheiro não fica. O dinheiro, ele evapora, né? É, pois é, né? Quando a gente tem problema com a mãe, né? Geralmente a mãe é o nosso sucesso, né? E o dinheiro, a mãe entra, mas se não tem problema com o pai, o dinheiro vai, né? Tem que resolver as questões emocionais, né, com o pai e com a mãe para que a gente possa, né, o dinheiro entrar e ficar. E e aí isso é tão inconsciente que a gente não percebe, né? Como que isso afeta a gente. E, e aí a gente, nessa matriz financeira que a Juliana falou, né? Que a gente está aprendendo a desenvolver ela, a gente consegue chegar lá no cerne da questão e perceber onde que é que está o probleminha que está machucando, que está deixando a gente ficar, né, nessa situação de falta, né? De falta, de escassez, né? Que a gente pode ter abundância, pode ter, né, prosperidade, né? E igual a gente vai olhar aqui na Bíblia, né? Quando a gente vê aqui na Bíblia, por exemplo, em Provérbios, né? Eu olhei aqui em Provérbios 3, né? Versículo 9 e 10. Vocês conhecem? Se alguém quiser acompanhar com a gente aqui, fala assim, ó. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tuas rendas. Ou seja, né, você tem que honrar Deus com o que você tem. Deus quer que você tenha as coisas e que dá as primícias das coisas para Ele, né? As primícias as primeiras coisas que você recebe, você tem que dar para Deus, né? O que você recebe, você tem que honrar a Deus. E aí, o que Deus promete com isso? E se encherão os teus celeiros abundantes e transbordarão de mosto os teus lagares. Ou seja, Deus vai te abençoar se você dá a sua parte que você acha, olha, né, o dízimo, por exemplo, os 10% que você der para Deus, dá com alegria, né? Com certeza Deus vai abençoar, Deus vai preparar tudo, né? Mas é aquela vontade de dar, né? É a questão da abundância que você coloca ali para dar, que Deus com certeza vai retribuir, porque é isso que está na gente, né? É isso que Deus quer que a gente mostra, é essa frequência, né? Essa vibração de ter, de dar em abundância e assim. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Priscila, Oi. tem uma pergunta da Ana Paula bem interessante ali no chat. Você quer responder? Pergunta no chat. Da Ana Paula. A questão do dinheiro trabalhado está relacionado somente com o pai e mãe? Poderíamos estar relacionado com o marido também? Olha, pode sim, mas é que o marido, geralmente, ele representa o pai, né? Muitas vezes a gente acaba casando
com uma pessoa emocionalmente igual ao pai. Então, muitas vezes a gente faz essa relação. Quais são as características que o pai tem, que muitas vezes você acaba sem querer vendo no seu marido, né? Tem relação? Poderia ter? O que que você acha? Responde para gente aí se o seu marido tem alguma coisa que no pai também tem. Você consegue perceber isso? Porque Sim, muitas vezes a gente percebe que aquilo que afligiu a gente quando era criança, a gente vai sentir isso e vai guardar, isso vai virar tipo uma energia congelada, né? Que a gente fala muitas vezes que é um trauma, e isso vai se repetindo, repetindo, repetindo várias vezes, né? A cada 28 dias, precisamente, e isso a gente vai ver isso no marido, vai ver no filho, vai ver no chefe, vai ver em pessoas que vai copiando esse modelo da gente. E é isso, gente. Olha, tá acabando o nosso tempo já, né? Sobre prosperidade também. A gente sabe que em Coríntios, 2 Coríntios, aqueles que semeiam pouco também colherá pouco. Aqueles que semeiam com fartura também colherá com fartura, né? Terá uma colheita farta, e cada um de conforme determinou seu coração, não como pensar, não com pesar ou com obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria, né? Então, a gente tem um outro modelo lá no Novo Testamento que fala também que é para a gente dar com alegria, né? Que não é para deixar esse pesar amargar a gente, né? Porque Deus ama quem dá com alegria. E, e aí, né? A gente estava falando sobre essas bênçãos que Deus dá para nós. Então, o que que eu estou propondo para vocês? Eu vou fazer uma imersão que vai ser 3 dias, né? Vai ser segunda, terça e quarta. Vai ser à noite, né? Vai ser dia 10, 11 e 12. E aí, a gente vai usar essa precisão para descobrir se é o papai, se é a mamãe, ou se é o marido, ou quem que é, não, mas a gente vai ter agora com precisão como que você tem isso, quais essas características, qual que é essa energia congelada que está aí em você. Então, nessa imersão, a gente vai fazer a matriz hereditária, que é a matriz em que você vai ver dos seus pais de onde que veio tudo essa angústia, essa escassez, essa falta. E nessa matriz, né, que a gente vai perceber quais são os padrões, como que você enxerga o mundo, como que você se relaciona a partir desse conhecimento, dessa situação que você viveu na sua infância. E aí a gente vai poder se separar, olhar para isso e fazer uma nova matriz, fazer um novo jeito em que você possa ter as suas características, que você possa ter o seu jeito e poder se restituir, né? E ter trabalhar assim com a bênção, com a prosperidade que está aqui na palavra de Deus, que o Senhor falou que todos nós devemos ter, né? Então, eu, eu tô aqui para compartilhar com vocês essa imersão, né? Gostaria muito que todos vocês que estão aqui hoje possam estar conosco, junto lá na segunda, na terça e na quarta-feira, né? Na segunda-feira, assim, vai ser bem preciso, a gente vai ser bem cirúrgico, vai pegar lá na ferida,
né? Na terça-feira a gente vai fazer a nossa matriz hereditária, o que que é que a gente vem trazendo com isso, e depois a gente vai fazer a nossa matriz pessoal, que aí é onde a gente vai ter a nossa liberdade para construir o que a gente quer, né? Quanto que vai custar isso? Priscila, tem um valor? Sim, tem um valor. Por quê? A gente está investindo também, né, nessa nossa mentoria, para a gente aprender essas técnicas, para a gente se aprimorar nisso tudo. Não é barato, né, Ju? A Ju tem investido muito nisso também. Então, assim, não é barato o quanto a gente está se esforçando, a gente gasta o nosso tempo, além de nosso tempo tem valor, né? E esse valor, assim, é um valor bem, como que eu posso dizer? Um valor bem expressivo. E assim, hoje, esse valor que a gente está vendendo, essa mentoria, essa imersão, na verdade, né, que a gente vai fazer, de R$ 497, né? É um valor que é um que ele é bem preciso mesmo, sabe? É bem, assim, é 10% praticamente do, né? Não é nem 10%, né? É bem menos do que um valor que a gente, né, investe para ter esse conhecimento. Mas para vocês que estão aqui hoje na live, eu vou fazer um especial, um valor simbólico, um valor que a gente pode, assim, é um valor que a gente vai dar de dízimo, né? É o valor que eu daria para Deus, né? É um valor que, assim, que é a nossa oferta. Então, é um valor que desse 497 a gente pega 10%, então seria 47,90 seria o valor que hoje quem está aqui e quer participar dessa imersão, né, dessa precisão cirúrgica, pode estar colaborando, né, uma coisa muito simbólica, e aí todos que estão aqui vão poder participar. Vocês que estão aqui também, eu tenho bastante coisas aqui que eu estudei, que eu procurei sobre a questão, né, do que a Bíblia fala, né? Tem assim, honre ao Senhor com todos os seus recursos, né? Com todos os seus com todas as suas frutas, com todas as suas plantações, que os seus celeiros serão cheios. E também tem outras coisas, assim como não acumulem para vocês tesouros na terra, né? Onde a traça e a ferrugem destrói, tudo consome, onde os ladrões roubam, onde eles furtam, né? Onde minam, mas acumulem para você tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde eles não destroem, onde os ladrões não roubam, nem furtam, pois onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, onde que está o seu tesouro? Onde que você está colocando o seu tempo? Onde que você está colocando toda a sua energia? Onde que você está colocando isso? Eu acho que essa é uma oportunidade de você ver onde que está toda essa angústia, toda essa tristeza e ver onde que você pode valorizar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus também estão dentro de você, né? Tem aquela que Deus sempre fala para nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E, e Jesus também ensinou aquela metáfora, né? Que ele fala lá do joio e do trigo, né? Então, o joio.
ele foi semeado junto com o trigo, junto com o bom. E o que é o joio e o trigo? São pessoas ruins, pessoas boas? Não, são coisas que estão dentro da gente, né? Porque o nosso coração é a terra, né? E na nossa terra, o que a gente vai colocar? Só coisas boas? Não, tem coisas ruins. O joio também está ali. Então, o que a gente vai fazer com esse joio? Joio são pensamentos ruins que a gente tem, são as nossas crenças limitantes, né? Quais são as crenças limitantes que vocês têm, que vocês conhecem, né? Ah, porque dinheiro não dá em árvore. Ah, porque. Me ajudam aí, quais são as crenças que vocês conhecem? Dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não vai para o céu. Isso. Então, são coisas que são crenças que a gente tem ali e que vem fazendo que nós não prospere, né? Que nós não consiga ver a abundância que Deus deixou para nós. E com essa imersão que a gente vai fazer nesses 3 dias, a gente vai sair renovado, vai ver como essas crenças elas podem ser nos libertar, né? Quem tem que batalhar demais para conseguir algo é uma crença, né? Então, essa imersão vai conseguir te dar mais clareza para que você possa ver onde é que você pode ter essa liberdade, né? Porque a gente fica preso emocionalmente, né? E a gente não tem permissão para poder prosseguir, para poder prosperar. Então, a partir dessa imersão, nesses 3 dias, a gente vai sair renovado, vai sair com a permissão, com a bênção que o Senhor deu para nós desde quando nós nascemos, né? E aí, como que faz para participar dessa imersão? Então, a gente vai mandar essas informações do grupo, tá bom? A gente vai colocar lá no grupo essas imersões, porque o tempo já está indo e daqui a pouco vai, né, cair a nossa sessão aqui no Zoom. E se vocês estão firmes aí, a gente vai até depois do fim junto. Vamos junto até depois do fim. E vamos continuar, que tem muita coisa. O que vocês acham de sexta-feira? A gente pode fazer uma live novamente? Vocês topam? O que vocês acham? Pode continuar falando mais coisas que tem aqui? Olha, porque aqui a gente pode falar sobre as dívidas, olha só, sobre as prudências. Tem gente aí com dívida. O que a gente pode falar o que a Bíblia fala sobre as dívidas, né? Aqui, ó, Salomão foi um dos reis mais importantes que teve, né? Mas Salomão, ele veio de uma linhagem, né? Salomão veio, ele era filho de Davi, né? Davi foi próspero, né? E tem vários outros. Tivemos José, né? Na Bíblia, quanto que José ele foi, né, abençoado, mas ele sofreu muito, muito, muito antes, né? Jacó, Isaac, Abraão. E agora eu quero compartilhar com vocês uma oração, uma oração que é de Jabe. Não sei se vocês conhecem Jabe. Jabe, ele foi um ancestral dos reis de Judá, mas ele não consta na linhagem. E ele foi muito abençoado. E está escrito em Crônicas, 1 Crônica 4, versículo 10. E a oração do Jabes é assim: porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: Senhor, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizerdes que do mal não seja aflito, eu te honrarei. E Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Então Deus abençoou Jabes com essa oração simples, porque Jabes pediu. Então, a bênção, a prosperidade, está tudo com Deus.